Infelizmente, um restaurante aí do chefe Fogaça, né? Do Fogaça, eu vi na semana passada, sofreu com um desabamento. Eu não fui a fundo, não vi, eu falei, vou deixar essa matéria aqui para entender um pouco melhor com o pessoal no canal, para ver, infelizmente, o que aconteceu nessa tragédia e poder trazer aqui para vocês uma análise do ponto de vista jurídico, né? Quais são as repercussões legais de tudo isso que aconteceu. Vamos entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, até em situações semelhantes. Então separei aqui alguns vídeos para a gente ver, inclusive um pronunciamento do Fogaça. E também nesse vídeo aqui vou trazer algumas situações de algumas hipóteses que eu pensei. Não sei se aconteceu nesse caso do restaurante, mas vou trazer algumas hipóteses para vocês verem na justiça alguns tipos de condenação que a gente poderia verificar aqui num caso desse aí de desabamento dentro de um restaurante, né? Infelizmente essa tragédia. Então esse aqui é o primeiro vídeo que eu selecionei, vamos ver aqui o que rolou. Nesse momento, eles estão pedindo silêncio no local. Sim. Para poder ouvir o grito de socorro de possíveis vítimas debaixo dos escombros. Pelo menos 2 pessoas, Bate, estão sob os escombros. Essa explosão aconteceu ainda há pouco. Olha a quantidade de equipes ali do SAMU no local, equipe do Corpo de Bombeiros, muita atenção. E a Fabíola Correia acaba de chegar no local. Fabíola, o que você está presenciando aí? Você que acaba de chegar, é um momento de muito critério por parte das equipes de salvamento, né, Fabíola? Fabíola Correia, me ouve? A nossa equipe... Nossa, e aqui ó, a gente olhando pelo repórter, né? 1h42. Infelizmente isso daí aconteceu bem num horário de pico, né? Um horário de almoço, todo mundo devia estar lá, devia estar com a casa cheia. Infelizmente, né? Porque assim, a qualquer momento seria uma tragédia, mas pelo menos se acontece num horário de menos movimento, um pouco menos pior, né, pessoal? Mostrando imagens ao vivo agora, 1h42. Esse restaurante pertence a um dos chefes mais conhecidos, que é o chefe Henrique Fogaça, que não está no Brasil, tá na Espanha. A gente acaba de falar com a assessoria dele. Fabíola, já me ouve? Oi, Dani, ouço sim, eu vou tentar me aproximar aqui, que a gente percebe que tem uma pessoa dando uma entrevista. A gente tá chegando no local, são várias as ambulâncias. A gente só pode chegar até aqui, o restaurante é um pouquinho ali pra frente. Então a partir daqui já tá bloqueado, né? Aqui quem tá falando? Uma testemunha, vamos tentar se aproximar? José Antônio de Lima. José Antônio de Lima. Mas essa rua só me conhece por Lima. Obrigado, viu, Lima? Eu que agradeço. Oi, seu Lima. A gente tá ao vivo aqui no Alô Você com a Dani Brandi, com o Bate. O senhor puder falar com a gente, o que o senhor testemunhou? Que ele ouviu aqui. Não, eu tava aqui dentro do estacionamento e ouvi um estrondo. Só que quando eu cheguei aqui no estacionamento, eu achei que era um carro que tinha batido. Quando eu olhei lá na porta, tinha caído o teto inteiro. Nossa. E o pessoal tudo correndo pra fora. Desesperados. Desesperado, nós ficamos todos desesperados. Nunca vi um negócio desse na minha vida. O senhor teve acesso a alguma vítima que conseguiu ser libertada ali dos escombros? Consegui ver. Tinha uma senhora lá que saiu, eu vi ela saindo de lá. Sabe? Como que ela tava? Tava só com as costelas quebradas, mas aí foi socorrida rapidinho. E pelas informações... Não, muito bom. Tava só com umas costelas quebradas, só, apenas isso. Apesar, né, que o teto inteiro de um restaurante caindo, só sair com umas costelas quebradas, tá no lucro. Nossa, ainda tem gente ali. Tem gente lá dentro, tem gente. Tem 2 pessoas. Ela era funcionária. Quantas pessoas tinham lá? Mais ou menos umas 15 pessoas. Umas 15 pessoas. A gente ouviu o seu Lima agora, então, aqui do estacionamento, ele conseguiu ter uma noção do que estava acontecendo. Ele ouviu uma grande explosão. A gente vai tentar se aproximar mais do restaurante em si. Ele ouviu a grande explosão e teve acesso a algumas vítimas que foram tem até uma moça chorando aqui, ó. Escombros, né, Das Fabíola? funcionárias, então, sendo amparada. É tudo acontecendo, o Dani e Bate. Então, os ânimos exaltados por aqui, porque o restaurante, pelas informações, né, do seu Lima, que testemunhou, estava com cerca de 15 pessoas e alguns funcionários precisaram ser socorridos. Uma mulher... Ainda bem tava com pouca gente, né? Porque se tava com 15 pessoas num horário desse aí, que é mais ou menos de almoço, porque a gente tem que pensar, ó, 1h44 é quando eles chegaram para começar a gravar, entraram ao vivo. Se eles chegaram 1h44, com certeza o acidente, né, esse desmoronamento aconteceu antes. Então até a equipe chegar, meu, já tem toda uma estrutura aqui, tem ambulância, tem bombeiro, tem polícia. Então, sei lá, né, quanto tempo? Pelo menos uma meia hora, talvez, tenha acontecido isso. Então foi perto aí da 1 hora, um bom horário de pico de almoço. Se tivesse, realmente não dá pra saber, né? O cara falou, mas o cara tava na rua aí, como que ele consegue saber quantas pessoas tinham lá dentro ao certo, né? Fora que tem os escombros. Mas vamos pensar que se for 15, talvez, né, seja um número pouco aí de pessoas. Inclusive com fraturas na costela, e a gente sabe que ainda tem vítimas sob os escombros, né? Então uma situação de bastante aflição aqui, todo mundo tenso por aqui, olha aqui mais funcionários.
que não querem falar, estão sendo amparados. A polícia está fazendo aqui uma barricada para que a gente não se aproxime muito, porque, é claro, né, todo mundo passando por momentos traumáticos nesse restaurante, que, pelas informações, começou tudo com uma explosão de gás. E aí o Mezanino, que é um restaurante conceituado, chique, aqui no Bexiga, uma área de muitos restaurantes Fabiola, atenção. aqui de São Paulo. Pois não, Bate? Eu acabo de receber a confirmação de que as pessoas vítimas debaixo dos escombros estão se comunicando com os bombeiros. Então nós temos bom sinal. Essas pessoas que estão debaixo dos escombros estão vivas. Estão vivas agora debaixo dos escombros, hein? Nossa, imagina a aflição dessa galera debaixo de entulho. Atenção, atenção, porque aumenta agora o desespero. Quanto mais demora o resgate, maior risco dessas pessoas morrerem. Nós não sabemos as circunstâncias, nós não sabemos imediatamente o estado de saúde dessas pessoas e não sabemos também como está acontecendo esse contato. Se é por celular, não sei, o celular está no bolso. Será que os bombeiros localizaram no meio de todos os escombros, né, onde elas estão? O nosso helicóptero não está sobrevoando nesse momento local, até porque as autoridades pedem nesses casos. Aqui a gente só soube que caiu o teto, mas não deram maiores detalhes, né? Vou ver aqui um vídeo que eu separei que tem um pronunciamento do Fogaça sobre esse caso, e aí vou ver se encontro algum vídeo que dê maiores detalhes da dinâmica desse acidente, do que aconteceu, até para poder comentar melhor esse caso para vocês. Esse aqui é o vídeo do pronunciamento do Fogaça, vamos ver. O chefe Henrique Fogaça se manifestou após o desabamento no restaurante Jamile, em São Paulo, onde ele é responsável pelo cardápio. Meu, o foda é que ele não tava nem no Brasil, né? Porque senão ele poderia ir lá, dar uma mão, dar uma força, dar um apoio moral, né? Muita gente se machucou, é restaurante dele. Você tá fora do país, não sei se ele tava de férias ou trabalhando, enfim, não importa. Né? Imagina, chega essa mensagem, você tá lá e na Espanha, né? Que falaram que ele tá. Você tá lá na Espanha, do nada, te ligam, vão ligar e você, pô, o que estão me ligando aqui? O pessoal sabe que eu tô aqui na Espanha. Ah, então, é que o teto do seu restaurante caiu. Só isso. Imagina como você não ia ficar. Mas não é o dono nem o sócio do local. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira no bairro do Bexiga, uma das regiões mais tradicionais da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas ficaram feridas. 2 delas... Vamos ver melhor aqui, ó, o estado que ficou o negócio. Gente, realmente foi feio o negócio. Praticamente desabou o imóvel, né? Pelo que a gente consegue ver aqui, ó, da estrutura... Não dá nem pra reconhecer direito, né? Isso daqui provavelmente levantaram, içaram isso daqui ainda, né? Colocaram um suporte aqui. Mas dá pra gente ver que o nível de degradação do ambiente foi altíssimo, né? Imagina isso daqui caindo em cima das pessoas, o susto, a pessoa lá trabalhando ou almoçando, né? Isso que é pior, imagina você vai almoçar e aí do nada o teto, a parede cai em você. No meio do seu almoço, não é só o que faltava. 6 pessoas ficaram feridas. 2 delas chegaram a ficar presas nos escombros. Então foi 15 mais ou menos pessoas mesmo. Aquela testemunha lá estava certa do vídeo anterior que a gente viu. Era esse número mesmo. E uma mulher faleceu. Fogaça lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade às vítimas e às famílias. O chefe de cozinha está fora do Brasil, mas disse que Vamos ler aqui, não sei se eles vão ler. Nota oficial. Do Instagram dele. O chefe Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em 3 colaboradores, um deles já encaminhados ao hospital e 2 ainda recebendo atendimento das equipes de resgate. Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária. Isso daqui foi uma nota, né, da equipe dele. Sim, cada um, né, ali da sua forma, mas eu acho que talvez eu, na posição dele, sendo uma figura pública como ele é também, talvez eu procuraria fazer uma manifestação minha mesmo, gravando um Stories ou gravando um Reels sobre o acontecimento, do que colocar minha equipe para fazer uma nota
esclarecimento, né, igual eles fizeram aqui uma nota oficial, que foi a equipe, você sabe que não foi a pessoa que montou aquilo, né, uma equipe montou para ele, então eu acho que tira um pouco da pessoalidade do caso, né, e muitas vezes as pessoas, principalmente as vítimas, as famílias das vítimas, estão esperando um contato um pouco mais humano, um pouco mais próximo, um pouco mais pessoal. Então eu não gosto muito dessas notas, mas isso é uma opinião, né? Opinião minha. Não tem nada a ver com parte jurídica e tudo mais. É uma opinião de posicionamento que eu tenho. Acompanha de perto o caso e está em contato com os responsáveis pelo estabelecimento. A assessoria do chefe reforçou que Fogaça não tem participação na administração ou na sociedade do restaurante e que a sua atuação se limita à criação do cardápio. O Jamile fica na rua... Ah, então ele não é... Bom, pelo menos segundo a matéria, né? Ele não é sócio e nem administrador. Ele só... eventualmente prestou um trabalho ou presta um trabalho, né, para fazer a atualização de menu. De qualquer forma, né, ele tem um certo vínculo aí com um restaurante, porque são os pratos com a assinatura dele, apesar de não ser o restaurante dele, né? Então, eu acho que você acaba sofrendo de uma certa forma, né? É um restaurante que adota os seus pratos. Você faz os pratos lá, o menu, né? Tem a sua personalidade, tem a sua cara, apesar de você não tocar diretamente o negócio. Então, eu acho que eu, na posição dele também, né, ficaria chateado igual de ver um empreendimento aí que você está colaborando e acontecer isso. Mas, do ponto de vista jurídico, aí, se ele realmente não é sócio, se ele não é administrador, se ele não tem nenhum vínculo que não prestar um serviço, que é o que parece, prestar um serviço aí pro restaurante, fazendo os menus, atualizando eventualmente, então não dá pra gente colocar culpa no Fogaça de forma alguma, imputar culpa a ele, né, como sócio do restaurante ou algo do tipo. Ele não tem nada a ver com esses problemas aí que aconteceram no restaurante, eventualmente uma falha, né, de administração do restaurante, problemas estruturais. Eu ainda não vi nada, né? A gente ainda não viu nada de o porquê que aconteceu isso. Então, terminando esse vídeo aqui, eu vou tentar achar alguma coisa que esclareça melhor por que aconteceu isso. Rua 13 de maio e estava fechada na hora do acidente. Todas as vítimas são funcionários do local. 4 foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região. Os bombeiros informaram que não houve explosão de gás antes da queda da estrutura. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas. Ah, menos mal, então, não estava funcionando, né? O restaurante, estavam só os funcionários, porque se tivesse funcionando normalmente, com certeza essa tragédia seria muito maior, né? A gente viu que pelo menos uma pessoa morreu, tem outras que estão hospitalizadas, sob cuidados médicos, funcionários, né? Então poderia ser muito pior, muito pior. Já sabemos que não houve explosão, pelo menos dos relatórios que tem, e até esse vídeo não sabiam as causas, né? Esse vídeo é de quando aqui? Faz quanto tempo? 6 dias. Deixa eu ver se tem atualizações aqui sobre esse caso para a gente entender melhor a dinâmica aí desse acidente. Ó, encontrei alguns esclarecimentos aqui, ó. Encontrei uma matéria da Jovem Pan que saiu há poucos dias atrás aqui. E a gente consegue entender melhor. Parece, ao que tudo indica, que houve reformas no imóvel que não foram autorizadas pela prefeitura. Foram indeferidas e parece que eles seguiram mesmo assim. E deu no que deu. Ó, aqui, ó. Matéria da Jovem Pan. O imóvel, que já abrigou uma agência no antigo Banco Real, foi inaugurado em 2015 após uma série de ampliações que, segundo a prefeitura, não foram autorizadas. Em nota, o Jamile, que é o restaurante, defendeu sua situação afirmando possuir alvará de funcionamento, auto de vistoria, e esse alvará de funcionamento em específico, né, do caso do Jamile, tem alguns que não são, tá? Que é autodeclaratório, pelo menos está aqui na matéria que se trataria de um alvará autodeclaratório. Como eu disse, não são todos que são. Às vezes não dá para fazer autodeclaratório. E Corpo do Bombeiros, AVCB e ABITS. O restaurante destacou
que regularizou todos os ajustes que haviam sido apontados nos indeferimentos da administração municipal, algo comum em todo projeto e que vinha dentro dos parâmetros legais. Aí, aqui ó, posicionamento da prefeitura. Por outro lado, a subprefeitura Sé confirmou que o pedido de reforma foi arquivado após indeferimentos e reitera que os alvarás de funcionamento são autodeclaratórios e não dependem de vistorias. A subprefeitura acrescentou que o restaurante possui a documentação de 2022, em que profissionais habilitados asseguravam as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação no local. Os sócios fundadores do estabelecimento seriam Alberto Riar, o turco louco, dono da grife Cavaleira e ex-deputado estadual, e Anuar Taká, fundador da agência Out Office. Contudo, os pedidos de regularização estão em nome de Orlando Laurenti, um dos sócios da tradicional padaria Basilicata, localizada nas proximidades. O que tudo indica realmente foi um problema estrutural aí de alguma reforma que eles fizeram. Então, pelo que a gente pode entender aqui da matéria, eles reformaram o imóvel, aí eles entraram com um processo referente à reforma do imóvel na prefeitura. Quando você vai reformar imóvel, você não sai reformando. Você precisa informar a prefeitura, entrar com um processinho, aí a prefeitura vai avaliar e ela fala, legal, pode fazer essa reforma aí, tá tudo certo. E parece que eles tentaram fazer isso, só que foi arquivado essa reforma, né? Eles não tiveram deferimento para poder fazer a reforma e, ao que parece, é um problema estrutural, porque até na outra matéria a gente viu que não teve uma explosão, por exemplo. Então, às vezes é um teto que acabou cedendo com o tempo, uma parede que acabou cedendo com o tempo, aí caiu a parede, caiu o teto também, e né, teve todo esse prejuízo. Mas o que a gente pode falar com relação a esse prejuízo? A gente viu aqui na matéria que as pessoas que se envolveram no acidente foram só funcionários, né? Eu não sou advogado trabalhista, então não posso falar com tanta propriedade dessa parte trabalhista. Vou dar uma pincelada nessa parte trabalhista e vou focar mais no que é a minha área de entendimento, que é o direito civil, falar também sobre essa questão do direito consumidor, né? Imaginando um cenário onde o restaurante estivesse funcionando e tivessem lá as pessoas almoçando normalmente. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista trabalhista, bom, esses funcionários aí que se machucaram vão ser afastados, vão receber benefício do INSS e tal, vai precisar ser avaliado se por conta disso eles vão ter alguma lesão permanente ou não, e tudo isso vai ser passível depois de discussão de uma eventual indenização, inclusive com relação a essa, infelizmente, cozinheira que veio a falecer dentro aí do ambiente de trabalho dela. Então vai dar muita margem para discussão, provavelmente isso daí. O melhor seria o restaurante pegar um a um, fazer um acordo, resolver isso da melhor forma possível, porque uma coisa é certa, se for entrar com uma ação judicial, nossa, vai ficar anos e anos discutindo isso daí para lá na frente eles conseguirem pedir serem pagos, na verdade, se for pago, né? Porque você vai entrar com a ação agora, aí você tem que ganhar ação, aí você vai cobrar a ação ainda. Pode ser que hoje, por exemplo, o restaurante existe aí, os sócios têm a condição financeira deles, conseguiriam pagar uma indenização, tudo que precisarem pagar. Só que pode ser que lá na frente, quando tiver que pagar, ganhou ação, tudo, passe muitos anos e a realidade financeira deles seja outra. E aí você pode ganhar o processo, só que, infelizmente, não levar nada. Isso não é muito incomum de acontecer, tá? Infelizmente. E aí eu separei aqui para vocês alguns casos de indenização por morte, inclusive um caso em restaurante, para vocês verem mais ou menos os valores que giram. Pode variar muito, como vocês vão ver aqui, pode variar muito, mas eu achei legal trazer casos reais para vocês verem quais foram valores que a justiça já condenou em casos de acidente aí, envolvendo
morte, principalmente consumidor, né? E pensando do ponto de vista aí do consumidor, inclusive, né, trabalhando na hipótese que o restaurante estaria funcionando normalmente e ia ter uma série de pessoas almoçando lá. Pouco importa se foi culpa ou não foi culpa do restaurante, essa falha estrutural, se foi da construtora, tá? Quando a gente fala de direito consumidor, a gente fala de responsabilidade objetiva. E responsabilidade objetiva significa que não interessa se aquele fornecedor de produtos e serviços, né, o comerciante, teve culpa ou não teve culpa, tá? Não interessa. Caiu, desabou o negócio lá enquanto eu estava almoçando, me machuquei, algum parente meu faleceu, não interessa. Vai ser responsabilizado e depois o restaurante discute se tiver algum outro de fato responsável, como por exemplo uma construtora, uma empreiteira. Aí eles que se virem. O fato é que aconteceu isso no restaurante deles, eles vão ter que pagar indenização. E aí vamos acompanhar agora alguns valores para vocês entenderem como que isso funciona. Aqui eu trouxe um caso de uma pessoa que infelizmente veio a falecer num restaurante que é lá do Distrito Federal. A pessoa, no caso, ela se escorou numa estrutura metálica lá do restaurante, que ficava exposta, tomou um choque, foi eletrocutada e infelizmente morreu. E aí a família dessa pessoa acabou entrando com uma ação de indenizatória contra o restaurante. E aí vamos acompanhar aqui os valores para vocês verem, no caso, então, que teve infelizmente esse evento aí da pessoa falecer dentro de um restaurante. Tivemos a seguinte indenização. A gente teve indenização por danos materiais aqui, ó, no valor de R$ 941,57. Esses danos materiais foi a despesa que a mãe teve com o enterro do filho. Eles apresentaram todos os comprovantes nos autos e pediram ressarcimento para o restaurante. Fora isso, como esse filho ficou comprovado no processo que ele era uma parte importante no sustento da família, dessa mãe, ele contribuía ativamente, financeiramente, então a mãe era, de certa forma, dependente financeira dele, condenaram que o restaurante pagasse pensão para a mãe também, ó, quer ver? Quanto ao pensionamento, embora a autora tenha pedido na inicial a quantia referente a 2/3 do que seu filho percebia mensalmente, tendo juntado aos autos comprovantes de trabalho remunerado, o juiz estabeleceu 1/3 do salário mínimo até quando o falecido completaria 65 anos de idade, média de presunção de vida do brasileiro. Então, nesses casos onde existe o falecimento da pessoa e a pessoa ela contribuía, tinha uma contribuição importante financeiramente para a família, às vezes até a pessoa é dependente financeira, né, isso que é o mais importante, você pode pedir um pedido de pensão para esse restaurante, enfim, para quem eventualmente tenha causado esse dano. E aí, com relação aos danos morais, a gente teve uma condenação aqui, ó, de R$ 50 mil para reparar o dano moral experimentado pela autora, né? Aí fica a critério de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que R$ 50 mil é um valor justo de danos morais? Então tinha uma estrutura metálica lá exposta no restaurante que não deveria causar qualquer prejuízo para ninguém. A pessoa encostou lá, tomou um choque, morreu. Seu filho morreu. E isso vale R$ 50 mil? Não sei, deixa aqui nos comentários. O que vocês acham? Acha justo? Acha que não é justo esse valor? Aí temos aqui um outro caso. Um caso que saiu recentemente aqui, que é do nosso atual ministro Flávio Dino, onde saiu os valores de uma execução, de um processo de indenização, que ele e a mulher dele entraram por conta de erro médico. O filho deles, infelizmente, veio a falecer em 2012, quando tinha 13 anos de idade, e houve uma condenação por parte do hospital a pagar R$ 600 mil para cada um, para o Flávio Dino e para a esposa deles, né? Então, olha o salto que a gente tem. De uma indenização de R$ 50 mil, lá no caso do outro restaurante, para uma indenização de R$ 600 mil.
Tudo bem que quando a gente vai olhar indenização, um dos critérios para você quantificar o dano moral é a capacidade financeira das partes. Pode ser que lá naquele outro caso, a capacidade financeira tanto do restaurante quanto da família que teve, infelizmente, essa perda é muito menor do que a capacidade financeira do Flávio Dino e do hospital onde o filho dele faleceu, que era um hospital aí que parece de renome em Brasília. Mas mesmo assim, né, pessoal, é uma discrepância muito grande, de 50 mil para 600 mil reais. E aqui eu separei mais alguns casos para mostrar para vocês, para a gente comparar valores e aí vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Então teve um outro caso aqui, onde na realidade foi um caso de acidente de trânsito. Mas para vocês terem ideia de quanto que gira um valor de indenização por danos morais. E aqui nesse caso a gente teve uma indenização por danos morais de 100 mil reais num acidente de trânsito, tá? Então, ó como varia. Eu trouxe primeiro um de 50 mil, agora a gente tá num de 100 mil. Aí teve o do Flávio Dino de 600 mil reais. Aqui outro caso que eu trouxe para vocês, também envolvendo acidente de trânsito. E esse caso aqui, ó, mais uma vez, 50 mil reais o valor de indenização por danos morais. E trouxe aqui um último caso para a gente acompanhar. E esse sim, um caso também de restaurante, onde houve uma explosão dentro do restaurante. E infelizmente acabou ocasionando na morte de uma pessoa. E aqui a gente vê que em primeiro grau, ou seja, o primeiro juiz, o que é que acontece? A gente entra com a ação, aí tem um juiz que vai julgar a causa, ele dá o que a gente chama de sentença. Depois, se você não gostou da sentença, você pode recorrer. Você entra com um recurso de apelação, vai para o tribunal. E aí o tribunal ele dá um acórdão sobre a apelação. Então, nessa primeira decisão, a indenização por danos morais foi fixada em 200 mil reais. E depois veio o recurso aí por parte do restaurante e eles derrubaram pela metade o valor dessa indenização para 100 mil reais. Eu já falei aqui em outro vídeo que indenização por danos morais no Brasil é muito comum a gente ver o valor de 100 mil reais. E agora vocês viram por quê, né? A gente viu vários casos que eu trouxe aqui que a indenização por danos morais, no caso de morte, girou em torno de 100 mil. O único que escapou mais desse valor foi o ministro Flávio Dino, que conseguiu uma indenização de 600 mil reais. Uma de 600 mil para ele e outra de 600 mil para a esposa dele, somando 1.200.000 reais de indenização. Então aí a gente vê que não tem muito critério, né, essa fixação de valor de indenização por danos morais e que principalmente os valores costumam ser baixos. Eu, sinceramente, não acredito que 100 mil reais é um valor justo. Não existe valor justo para a gente quantificar a perda de um ente querido. Essa é a verdade. Só que agora, se você me falar que 100 mil reais é um valor que você considera justo, eu não considero. Eu acho, assim, um absurdo. Se você pensar que muitas vezes, não é raro a gente ver casos de negativação, então negativaram indevidamente a pessoa, a indenização vai ser de 10 mil reais, e você me falar que a morte de alguém é 10 vezes mais só, essa conta para mim não fecha, pessoal. Para mim não fecha, tá? E antigamente a gente via que as indenizações por danos morais, principalmente com relação à morte, era muito maior o valor. Era comum você ver indenizações de 1 milhão de reais por conta de acidente e que a pessoa acabou morrendo. Quando eu comecei a estagiar, isso faz muito tempo, eu vi algumas indenizações dessas. Hoje em dia você não vê mais, você vai ver mais ou menos esse valor de 100 mil, em um caso muito específico, um valor que vai superar muito esse valor de 100 mil reais. Enfim, deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Se vocês ficaram com dúvidas sobre algum trecho aqui do vídeo, alguma explicação, deixa aqui que eu vou tirar a dúvida de vocês nos comentários. E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa aquele like e a gente se vê no próximo vídeo.